Olá, boa noite. Boa noite. Os advogados de Suzane von Richthofen pedem a transferência dela da penitenciária de Tremembé para um centro de ressocialização. A decisão da juíza de Taubaté deve sair em 10 dias. O pedido foi feito em maio pelos advogados de Suzane von Richthofen. O promotor explicou por que aceitou transferi-la para um centro de ressocialização. Me baseei na própria resolução SAP, que prevê a classificação do sentenciado para o centro de ressocialização. Inclusive, tinha um parecer favorável da própria comissão de classificação da Secretaria de Administração Penitenciária com bom comportamento. Em julho do ano passado, Suzane teve negado o pedido de progressão para o regime semiaberto. O promotor deixou claro que, mesmo transferida para um centro de ressocialização, Suzane continuaria em regime fechado. A diferença vai ser na metodologia de tratamento. É a mentalidade que muda, mas cumprindo dentro do estabelecimento prisional sem possibilidade de saída. Suzane Richthofen já passou por um centro de ressocialização feminino no interior de São Paulo em 2007. Ela foi transferida depois de sofrer ameaças. A juíza da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, Sueli Zerai, decidir em até 10 dias se aceita ou não o parecer do Ministério Público. Hoje, existem 22 centros de ressocialização em todo o estado, incluindo uma unidade feminina em São José dos Campos. Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen cumpre pena na penitenciária feminina de Tremembé desde 2007. A Câmara Municipal de Campos do Jordão registrou pela primeira vez a cassação de um vereador. O caso ocorreu em 2006, mas somente esse mês que a decisão veio do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O repórter Márcio Correia mostra o que motivou a condenação. Esta é a vaga que custou o mandato do vereador. O estacionamento é exclusivo da farmácia. Arlindo Branco diz que entrou no estabelecimento, mas reconhece que também foi a outros locais e, quando voltou, se desentendeu com um agente de trânsito. Ele me acusou que eu tinha dirigido algumas palavras ofensivas a ele e não foi bem assim, entendeu? Mas ficou a palavra dele contra a minha. Então, o que acontece? Houve um BO na delegacia e foi feita uma denúncia para o promotor, houve as audiências, uma coisa muito simples, que a gente nunca passou pela cabeça que iria acontecer. O ex-vereador foi processado de acordo com o Código Penal. O artigo 331 considera crime desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A condenação foi em dezembro de 2007. Ele, como qualquer outra pessoa que pratica um crime, desacato, é um crime contra a administração pública. Ele entra na hipótese prevista na Lei Complementar 64 de 90, que trata das hipóteses de inegibilidade. Então, qualquer pessoa que venha a ser condenada por crime praticado em desfavor da administração pública se torna inelegível. Ele não perde necessariamente o mandato, que já está exercendo, a não ser que a pena seja superior a 1 ano. Eu achei um pouco pesada essa pena para uma cassação por desacato. Como todo cidadão, ele tem que respeitar o que diz a lei, o que diz as normas, né? Se ele está fora das normas, ele consequentemente tem que responder pelas consequências de uma coisa que ele faça, um ato falho dele. A liminar que mantinha Arlindo Branco no cargo foi derrubada no último dia 13 pelo desembargador Penteado Navarro, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Com a cassação, o suplente assumiu a vaga na Câmara. Achei muito bacana, da parte dele, um gesto de humildade, quando ele chegou para mim na inauguração do centro gastronômico, que a gente teve conversando, me desejar felicidade, uma boa sorte no meu mandato. Então... Você está preparado? Com certeza, estou preparado. A pena de 6 meses de reclusão foi convertida em multa de 1,5 salário mínimo. O ex-vereador reclama que a guia de recolhimento só foi emitida no início do mês e afirma que o crime já prescreveu, por isso não poderia ter sido cassado. Quando um crime prescreve, o réu volta a ter ficha limpa, sem nenhum antecedente. E o prazo para que isso aconteça varia de acordo com a pena estipulada pelo juiz. No caso aqui do vereador de Campos Jordão cassado, ele teria que esperar no mínimo 2 anos a partir da sentença definitiva, que só foi publicada em março deste ano. Mas para os advogados de Arlindo Branco, a data que vale é 3 de dezembro de 2007, quando houve a primeira condenação.
O argumento é que somente a defesa apresentou recurso e não houve apelação por parte do Ministério Público. Eu tenho certeza que o mandato que a população otorgou não vai ser tirado dessa maneira. Todas as medidas cabíveis nós vamos tomar, nós vamos correr atrás, vamos batalhar para que nós reativamos nosso mandato e continuemos a prestar nosso trabalho para a população jordanense. Já a Câmara de Taubaté dá início daqui a pouco a discussão sobre o projeto Fecha Bar, que restringe o horário de bares na periferia da cidade. A proposta polêmica foi pedida pela própria polícia e também pela população. Quem está na Câmara é a repórter Kellen Reis. Kellen, boa noite. Como é que está o movimento por aí? Já tem gente para a discussão do Fecha Bar? Nicoline, boa noite. Olha, a população ainda está meio tímida, não chegou muita gente, mas os vereadores da comissão do Conselho de Segurança e também representantes da Polícia Militar já chegaram aqui na Câmara e logo mais tem início a audiência para discutir o projeto Fecha Bar. Ao meu lado, o vereador Luizinho, que vai conversar com a gente. Vereador, o senhor é contra este projeto ou apenas a maneira como ele está sendo discutida? A maneira como está sendo discutida. Não tem que haver uma discussão maior, a sociedade tem que participar. Essa audiência pública de grande relevância, eu acho que nós temos que discutir muito mais, temos que ter um tempo de discussão para depois a gente poder ajustar esse projeto de uma forma adequada, que não penalize essas pessoas que já têm o comércio, já têm seu emprego e já tratam da sua família de uma maneira decente, e nós não podemos penalizar todo mundo de uma maneira generalizada. Então nós temos que rever isso e ter uma discussão ampla sobre isso. Qual seria uma alternativa apontada pelo senhor para que essa situação fosse regularizada, não dessa maneira então? A alternativa primeira que nós temos que fazer é com que a Prefeitura nos pediu alvará, tenha uma exigência maior, uma rigorosidade na exigência desses alvarás. Por exemplo, a vigilância acompanhar a abertura de um comércio dessa maneira, o bombeiro acompanhar e ter um alvará de bombeiro, ter uma fiscalização maior em torno disso, até porque hoje nós temos estabelecimentos que aí não tem nem 2 banheiros, como preconiza a lei, que não tem alvará de bombeiro, que não tem uma cozinha adequada e realmente que não atende ao público de uma maneira adequada. São bares de fundo de quintal que são abertos aleatoriamente. Se você coibir isso, evidentemente que nós vamos ter que fechar alguns de uma maneira, porque não são conformes com a lei e evidentemente aqueles que não tiverem conforme com a lei vão fechar. Então, tudo dentro dessa maneira nós já vamos coibir que o mau elemento, que as pessoas que não estejam interessadas em atender a população de uma maneira adequada não abram esses estabelecimentos. Ok, obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Lília. Obrigada, Kellen. Bom trabalho. A Polícia Civil de Ilhabela procura por 2 homens que roubaram cerca de R$30 mil referentes à taxa de preservação ambiental da cidade. O crime aconteceu na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, os 2 homens que estavam armados renderam um funcionário que seguia de carro para depositar o dinheiro na prefeitura. Depois da ação, eles chegaram a disparar tiros para o alto e ninguém ficou ferido. Moradores da região que dependem de ônibus fretados para trabalhar em São Paulo enfrentam problemas no trajeto dentro da capital. Os detalhes no próximo bloco. E veja também, com cautela, a Embraer anuncia sucesso ao fechar negócios em feira de aviação na Inglaterra. A reportagem completa em instantes. Agora às 6h59.